Ei pessoal, tudo bem? O que é um orbital atômico? Da onde surgiu um orbital atômico? Por que ela forma S, P ou D? Alguém já se perguntou a origem de um orbital atômico? Então vamos entender melhor isso daí hoje, viu? Vamos lá então. Então todo mundo fala sobre um orbital atômico, sobre uma ligação química, sobre um átomo compartilhar um elétron e fornecer um elétron para o outro elemento, compartilhamento do elétron e estabilidade, mas como que é dada essa estabilidade? Ou melhor, por que um átomo faz uma ligação química? Para entender isso, e mais futuramente que eu quero discutir com os meus alunos sobre a hibridação do átomo de carbono, é preciso saber um pouquinho sobre o que é um orbital atômico e a sua origem. Então eu quero nesse vídeo curto explicar para vocês da onde que veio um orbital atômico. Certo? Porque eu acho que há muita confusão, às vezes, entre nós mesmos da própria área, quando nós falamos que um átomo, ao realizar uma ligação química, compartilha um elétron, desenhamos um orbital atômico e fazemos um pontinho representando esse elétron. No momento em que eu falo de um orbital atômico, eu já estou dizendo que é o próprio elétron. Então não tem o porquê eu representar com uma partícula ali dentro, porque o próprio orbital é um elétron. Certo? Meu nome é Rodrigo Banegas, eu sou professor de Química e vamos lá discutir um pouquinho sobre o que é isso. Qualquer dúvida, pode me procurar no Instagram, qualquer dúvida pode me mandar um e-mail que eu respondo assim que possível. Qual é a ideia de nós termos uma órbita? Então fui eu hoje lá no Google e escrevi órbita. Segundo o Google, órbita vem, o significado de órbita é, pela astronomia, é uma trajetória descrita por um astro em torno de outro. Exemplo, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Ou seja, o trajeto que os planetas realizam não é nem circular, não é nem quadrado, ele é elíptico. De acordo com a física atômica, órbita é uma trajetória descrita pelo elétron em torno do núcleo atômico, nas primeiras teorias atômicas. Vamos supor que eu pegue aqui o Wilson, né? Todo mundo já deve ter visto um pouco o Wilson, um filme lá do Náufrago, né? Quando eu trabalhei na NET, TV a cabo, eu ganhei isso daqui. Acho que eles não deram, né? Mas isso também não tem nada a ver com a aula, né? Mas vamos pegar o Wilson. O Wilson vai descrever uma órbita e eu vou tentar fazer uma órbita circular. Então o Wilson, nesse momento, está fazendo um círculo e está descrevendo uma trajetória circular. Poderia fazer uma trajetória elíptica. E ele vai começar a fazer isso daqui na tela que vocês estão visualizando. Assim como eu posso fazer qualquer outro tipo de órbita. Poderia tentar fazer uma órbita triangular e o Wilson vai ficar realizando um triângulo. O que eu quero gravar com vocês aqui, vamos devolver o Wilson pro lugar dele, né? O que eu quero descrever com vocês aqui nesse momento é que uma órbita é uma trajetória. Independente de ser elíptica, independente de ser circular, triangular, quadrada, poderia ser, num plano tridimensional, esférica, certo? Poderia ser uma órbita cônica. Enfim, órbita é uma trajetória. Primeira coisa que eu quero que vocês gravem, certo? Segunda coisa, vamos discutir um pouquinho então, só para relembrar com vocês, quando nós vamos desenhar ou quando nós vamos falar de um átomo, certo? No momento em que nós falamos de um átomo, você tem que lembrar que nós temos um núcleo. E nesse núcleo, ele é positivo. Em volta do núcleo nós temos os elétrons, que estão na eletrosfera distribuída em 7 camadas, das quais nós temos a camada 1, a 2, 3, 4, até a 7ª, que poderíamos representar como sendo K, L, M, N e assim sucessivamente. A essas camadas, nós também podemos dizer que isso daqui são níveis de energia, lembra disso? Então nós temos os níveis de energia. Pensa em níveis de energia como se fossem camadas de uma cebola. Nós temos várias camadas, uma analogia um pouco mais grotesca. Ou poderíamos pensar num apartamento. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Cada camada seria um andar, certo? É mais fácil você, a pé, sem brincar com o elevador, que os meus alunos fazem essa brincadeira, mas é muito mais fácil você subir para o primeiro andar ou para o 7º andar. É muito mais fácil para o primeiro, envolve menos energia, certo? É mais ou menos assim que funciona os níveis de energia ou as camadas eletrônicas no átomo. É mais fácil os elétrons primeiro serem alocados na primeira camada.
na segunda e na terceira. Então, se aqui nesse meu desenho eu fosse falar de energia, a energia ela é crescente no sentido que aumenta a camada. Então, poderia botar um E de energia aqui. Envolve menos energia, camada 1 e assim sucessivamente. Mais ou menos daí que surgiu aquele diagrama de Linus Pauling, onde nós falamos de 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 e assim sucessivamente. A aula não é de Linus Pauling, certo? Em cada nível, ainda, em cada camada, nós temos subníveis de energia. É como se fosse dentro de cada camada mais uma camada interna com certos níveis. Eu gosto de fazer uma analogia como se fosse prédios. Nós temos os andares, seriam as camadas. Em cada andar é como se nós tivéssemos apartamentos. E cada apartamento tem um nível de energia. Então, cada subnível também tem um nível de energia. E esses subníveis são formados pelos orbitais. Você já deve ter visto que nós temos o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, dos quais o mais energético é o F nesse exemplo. Nós comumente representamos o subnível S como sendo um único quadrado, e ali dentro nós fazemos duas semiflechas. Essas semiflechas é a representação do elétron. Assim como o subnível P, geralmente nós representamos e desenhamos como sendo 3 quadrados, sendo que o subnível P ele é formado por 3 orbitais, 3 quadrados, cada orbital é um quadrado. Então eu estou representando aqui para vocês apenas analogia. É mais fácil desenhar no caderno esses quadrados do que ficar fazendo a forma geométrica de cada orbital. E para representar é mais simples também. Tudo bem? Tranquilo? Então, órbita, uma trajetória. O elétron, ou melhor, o átomo, ele é composto por núcleo, eletrosfera, dividido em níveis, certo? E subníveis que são formados pelos orbitais, certo? Órbita, níveis, subníveis. Fechou? Então vamos lá, próximo passo. O que é a ideia de nós termos um orbital atômico? Então, é uma trajetória no átomo, na eletrosfera. Orbital, trajetória atômica no átomo. Quem que faz essa trajetória? O elétron. Aonde? Na eletrosfera. Então, orbital atômica é a trajetória, certo? Que um elétron vai descrever em torno do núcleo. E a gente comumente, ou nos livros didáticos, vem com a seguinte frase: região com maior probabilidade de encontrar um elétron. Ou é a denominação dos estados estacionários da função de onda para um elétron. Ou ainda, de acordo com Max Born, a parte mais correta da definição de um orbital é que o quadrado da função de onda é uma grandeza estatística, segundo o nosso professor Léo, né? Estatística, olha a estatística aí em química, que representa a densidade e fornece probabilidade de se encontrar ou do próprio elétron. Bom, o que eu quero falar com isso para vocês? Primeira coisa, o momento em que nós vamos falar de um orbital atômico, nós estamos descrevendo como se fosse o elétron, certo? Então aqui começa uma certa confusão, às vezes, entre os trias clássicos e os professores de química. Porque o momento em que eu estou falando de um orbital é falar de um elétron como sendo uma onda e não uma partícula. Eu achei isso daqui muito bacana, certo? Ali está o professor, tá os dados dos autores, foi num trabalho de ensino de química, num congresso de ensino de química, realizado na UFSC em 2016, se eu não me engano, onde eu achei bem bacana esse fluxograma, esse mapa mental que ele fez. E aqui, ó, vamos destacar mais aqui para o centro. Orbital é uma função de onda para um elétron, certo? Aonde a função radial e angular, e nós vamos pegar a parte angular, isso nós vamos chamar de ser um esférico harmônico, e o gráfico desse esférico harmônico vai gerar uma figura que é o orbital molecular. Bom, visto e discutido tudo isso, vamos então tentar fazer um apanhado geral, dar um nó aqui nesses conceitos para entender o que é um orbital. Bom, primeira coisa que eu quero discutir. Físico Louis de Broglie foi o primeiro cidadão, se eu não me engano, junto com Einstein. Primeiramente Einstein acho que criticou, não me recordo direito, mas eu li, naquele trabalho ele fala. Louis de Broglie, ele falou da dualidade partícula-onda. Mas essa dualidade partícula
partícula e onda, Louis de Broglie estudava mais especificamente para luz. Ou seja, ele observou que a luz podia se comportar como sendo uma partícula ou como uma onda. Como assim? Rapidamente explicando. Se nós pegarmos um foco de luz, vamos ver. E aqui, ó, e eu colocar minha mão, vocês estão vendo que está fazendo uma sombra na minha cabeça ali, ó. A minha mão faz uma sombra, ou seja, significa que essa luz, ela possui corpo. Porque essa partícula bate no anteparo, que era a minha mão, projetando sombra. Ou seja, se comporta como uma partícula. Porém, se nós colocássemos fenda, o padrão que iria representar era um padrão de uma onda. Louis de Broglie foi um dos primeiros físicos, se não o primeiro, num total de 4 trabalhos, se eu não me engano, em 1923, onde ele defendia essa ideia de dualidade partícula-onda. Se eu achar aí o trabalho dele, eu vou procurar depois, na hora de editar essa imagem, vou botar aqui o título do partículo dele, do trabalho dele, certo? Bom, a ideia era essa. Então, alguns compostos, algumas substâncias ou alguns alguns materiais se comportam como partícula ou como uma onda. Essa era a ideia de Louis de Broglie, certo? Mais tarde, Erwin Schrödinger, austríaco e físico, ele observou e ele estudou que o elétron ele poderia se comportar como uma partícula onda. Ou seja, elétron, ele tinha dualidade, ou Erwin Schrödinger, ele estudou a ideia de partícula e onda para o elétron. Nesse momento, então, não vou estudar sobre partícula e vou descrever o elétron como sendo uma onda. Se o elétron é uma onda, na física, então, vocês sabem que a gente poderia fazer num plano x e y, por exemplo, o comportamento de uma onda, que seria algo mais ou menos assim como eu estou fazendo. Ou seja, num plano x e y, y em cima e x embaixo, aqui, ó, eu teria que para cada valor de y, nós teríamos uma f de x. Ou seja, nós teríamos uma função descrevendo o comportamento dessa onda. E uma f de x, para esse exemplo aqui, seria uma função de cosseno. Mas eu teria uma equação, para ficar um pouco mais fácil de entender. Caso, vamos aqui ó, usar uma outra coloração para ficar mais certo. Se eu pegasse aqui essa f de x, se eu tivesse um ax mais b, uma função do primeiro gráfico, do primeiro grau, perdão, eu teria uma reta aqui, ó. Nós teríamos uma reta. Então eu tenho uma função de f de x que descreve o comportamento de uma onda. Essa linha de raciocínio, certo? Aí que começa já a primeira discussão. Se eu estou falando que o elétron é uma onda, eu estou estudando ele como sendo uma onda. Mas o elétron, o átomo, ele está num plano tridimensional, num plano x, y e z. Então, eu vou ter aqui um gráfico, ou melhor, eu vou ter uma equação que descreve, ou que pode descrever o local que o elétron se encontra. Ao invés de usar uma f, Schrödinger nós escrevemos uma psi de x. Ou seja, nós vamos ter uma psi de x, nós vamos ter um gráfico, certo? Aonde, deixa eu só arrumar aqui, ó. Nós vamos ter um gráfico, um psi, aonde ele vai depender, por exemplo, de um eixo x, y e z. Porque o elétron encontra-se num plano tridimensional. Então eu vou ter um valor para x, vou ter um valor para y, vou ter um valor para z e eu vou ter o ponto desse elétron. Certo? Consigo então ter uma equação matemática que vai descrever o comportamento desse elétron. Ok. Então, supomos aqui que eu tenho esse gráfico, eu tenho aqui um ponto, que é onde está o elétron, e se tu olhar, não olha para a esfera, só olha para o plano x, y e z, nós temos então uma psi de x, y e z. Não vou entrar aqui no comportamento temporal de Erwin Schrödinger, porque nós estamos falando de ser um estado estacionário, então a equação de Schrödinger aqui para a função de onda não leva em consideração esta quarta variável, que seria o tempo, apenas um x, y e z. Matematicamente, se eu tenho um plano
cartesiano, um ponto em x, y e z, eu poderia escrever, ao invés de coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas. Como assim, Banegas? Por exemplo, para esse ponto aqui, certo? Se eu quiser representar ele, ao invés de usar o x, y e z, eu posso dizer que esse psi, ele vai depender de um quê? De um valor de raio, que é aquele raio ali, ó, que ele pode vir de 0 a infinito. Porque esse ponto poderia estar aqui, esse ponto poderia estar aqui, então depende do valor de r, ao invés de falar, por exemplo, x, y e z. Ao passo que também, ao invés de usar x, y e z, ele vai falar que depende de um ângulo θ e que depende de um ângulo φ. Então, por exemplo, se eu quiser representar entre z e y, por exemplo, entre esse plano ali, ó, ele vai depender de um ângulo, seja seno ou cosseno. Assim como se eu quiser representar numa coordenada aqui, ó, vamos supor, ele vai depender entre z e y, perdão, entre x e y depende de um ângulo φ. Ou seja, eu posso mudar a representação de um plano cartesiano para a representação de um plano esférico. Certo? E o mais legal é que agora esta função, matematicamente, nós podemos decompor. E nós poderíamos falar que essa função, lembra que isso tudo veio de uma f de x, ele poderia depender então de um raio, decompor, certo? De um parâmetro radial e de um parâmetro, eu vou botar um y aqui, ó, angular, θ e φ. Eu consigo decompor esta função apenas em um parâmetro que nós vamos chamar de radial e um parâmetro que eu vou chamar de ser um parâmetro angular. Ou seja, depende de um raio e dos ângulos ali. Agora olha para a esfera e eu posso representar qualquer um desses. Esse parâmetro angular é o que nós chamamos de ser o esférico harmônico, que lá naquele fluxograma eu mostrei para vocês. E esse esférico harmônico aí é o mais legal, é o próprio orbital. Como assim, Banegas? Quando eu pego a parte angular e represento ou faço gráfico dele, vão gerar uma certa figura. E essa figura é o próprio orbital. Então, o orbital nada mais é do que uma parte gráfica, certo? Para descrever o elétron se comportando como uma onda. Então é aí onde começa a dar uma certa dor de cabeça. Se eu estou analisando o elétron como sendo uma onda, eu não posso dizer que tem uma partícula dentro do orbital, porque o orbital é o elétron, quando ele está analisando como uma onda. Tranquilo? Vamos dar um exemplo aqui então. Se nós pegarmos o seguinte, tenho duas funções de ondas ali, certo? Dois exemplos, uma psi1, 0, 0, uma psi2, 0, 0, perdão, uma psi1, 0, 0 e uma psi2, 1, 0. Se tu for analisar o que eu respondi agora há pouco, eu pego aqui uma psi, uma parte que é radial e uma parte aqui que eu vou chamar um y aqui, poderia botar um A de angular, que depende de θ e depende de φ. Ou seja, isso daqui, ó, A0 menos R lá expoente, é a parte radial. Essa parte aqui, ó, é a parte angular do esférico harmônico. Então significa que se nós pegarmos esta região aqui e plotarmos este gráfico, ele vai formar uma forma geométrica. E daí que surgem os orbitais. O momento em que você plotar, ou que plotamos essa parte harmônica, nesse meu exemplo, vai dar uma esfera. Ou seja, é um orbital S. Nessa outra função de onda aqui de baixo, onde nós temos cosseno de θ, sendo como a parte angular do esférico harmônico, esse gráfico aqui vai acabar gerando a função do tipo P. Ou seja, os orbitais são os ângulos para o elétron, quando nós o enxergamos como uma onda. E daí que surge o elétron. Então, falar que aqui dentro tem um elétron é algo mais contraditório, porque essa figura é o elétron. Ou seja, é como se, por exemplo, aqui é o núcleo, certo? E eu tenho aqui, então, uma região esférica em volta dele, e o elétron é isso daqui, onde nós temos uma densidade eletrônica. Matematicamente, essa parte angular, essa função de onda, ela tem uma probabilidade, se eu não me engano, de 90% de se encontrar um elétron. Ou seja, poderia eu encontrar um elétron aqui no ponto A, que eu acabei de desenhar nesse meu
desenho aqui? Posso. Mas a maior probabilidade de se encontrar um elétron vai ser nessa região aqui, ó, perto do núcleo. E eu poderia fazer aqui como se fosse lá no P, ó, o P como sendo isso daqui, ó, lá para o P eu vou ter a maior probabilidade de encontrar um elétron aqui. Posso encontrar um elétron na região A, ou no ponto B, ou no ponto C, ou no ponto D, que eu estou criando aqui? Você pode, mas a probabilidade ali é bem baixa. A maior probabilidade, tu tem 90% de chance de encontrar um elétron nessa região aqui, se nós estivermos falando para o subnível P. Então, isso é um orbital molecular. Perdão, isso é um orbital atômico. É o elétron, ou a região gráfica, de um elétron quando nós o enxergamos como uma função de onda. Isso vai explicar ligações químicas e isso vai explicar hibridação do átomo de carbono. Espero que tenham entendido. Eu vou editar aqui em algum lugar, eu vou botando vídeos aqui de outras aulas. Até mais.